Na Bíblia, há uma história fascinante e misteriosa sobre uma mulher cujo destino ainda nos impressiona hoje: a história da esposa de Ló. Essa figura é tão misteriosa que nem mesmo seu nome é registrado, como se desenrola no livro de Gênesis no capítulo 19. Esta história fornece uma mensagem convincente sobre as consequências da hesitação e da desobediência às instruções de Deus. Notavelmente, ela foi transformada em uma estátua de sal como resultado de suas ações. Vamos explorar o contexto histórico, desvendar o relato bíblico e examinar a interessante interpretação da esposa de Ló. Qual é o verdadeiro motivo de sua punição? E o que aconteceu com essa mulher desconhecida? Deixe esta história despertar sua curiosidade e revelar lições profundas que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Continue assistindo até o final para conhecer mais sobre essa misteriosa história da esposa de Ló. Os acontecimentos que cercaram a esposa de Ló ocorreram durante a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra devido à sua maldade e pecado. O sobrinho de Abraão, Ló, morava em Sodoma com sua esposa e pelo menos 2 filhas. A Bíblia mostra que Ló e sua família não estavam completamente imunes à influência da cidade pecaminosa, o que mais tarde ficou evidente no comportamento de sua esposa. A história da esposa de Ló começa com a chegada de 2 anjos na forma de viajantes estrangeiros a Sodoma. Ló, que estava sentado no portão da cidade, era provavelmente um membro respeitado da comunidade, assim como os antigos anciãos se reuniam no portão da cidade para resolver questões jurídicas. A princípio, os anjos disseram que passariam a noite nas ruas, mas Ló insistiu e os convidou a se refugiarem em sua casa. Não está claro se Ló inicialmente reconheceu esses visitantes como mensageiros divinos, mas ele os acolheu em sua casa e ali os alimentou. Antes que os anjos pudessem descansar, os sodomitas cercaram a casa de Ló, exigindo acesso aos visitantes angélicos. Ló tentou negociar com estes homens, arriscando até a segurança das suas filhas para proteger os seus convidados de acordo com os antigos códigos de hospitalidade do Médio Oriente. Contudo, os sodomitas tornaram-se mais violentos, ignorando os apelos de Ló, ameaçando-o e tentando invadir. Naquele momento, o anjo atraiu Ló para dentro e cegou o povo de Sodoma, do mais jovem ao mais velho, ilustrando o mal que prevalecia na cidade. O povo de Sodoma foram cegos pelos anjos do Senhor e não conseguiu encontrar a porta da casa de Ló. O anjo então instruiu Ló a levar sua esposa, filha e genro e fugir da cidade o mais rápido possível, porque o pecado de Sodoma havia atingido seu limite aos olhos de Deus e o julgamento divino era iminente. A família de Ló mostra alguma hesitação, o que prenuncia o comportamento da esposa de Ló mais tarde na narrativa. Seus genros queriam se casar com as filhas de Ló. Eles não acreditaram nas advertências de Ló e ignoraram o vindouro julgamento divino. Como resultado, apenas Ló, sua esposa e 2 filhas deixaram Sodoma. Pela misericórdia de Deus, os anjos acabaram por guiá-los para fora da cidade, garantindo a sua fuga da destruição iminente. Depois de deixar a cidade, o anjo disse a Ló e sua família que fugissem para as montanhas. Não olhassem para trás nem parassem no caminho, para não perecerem na destruição. Ló negociou com os anjos e permitiu que sua família se refugiasse na pequena cidade de Zoar, que sobreviveu. Quando o sol nasceu e Ló e sua família chegaram a Zoar, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma, Gomorra e as planícies vizinhas, destruindo tudo e todos na região. Neste ponto, a esposa de Ló desobedeceu à ordem do Senhor através do anjo e olhou para trás, sendo transformada numa estátua de sal. Alguns estudiosos sugeriram que a transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal pode ter sido uma metáfora para sua morte repentina e sepultamento por materiais deixados cair durante o julgamento divino. A área onde ocorreu este evento, incluindo o Mar Morto, é rica em sal e enxofre, e as colunas de sal são frequentemente utilizadas como lembranças turísticas da história da esposa de Ló. No entanto,
Outros estudiosos acreditam que a esposa de Ló foi, na verdade, transformada em uma estátua de sal pela força sobrenatural do julgamento de Deus, enfatizando a gravidade de sua desobediência e a gravidade de suas consequências. A história da esposa de Ló é um poderoso lembrete das consequências da hesitação e da desobediência à orientação divina. No Novo Testamento, Jesus menciona a esposa de Ló para alertar seus seguidores sobre a importância de permanecerem fiéis e obedientes ao chamado de Deus, exortando-os a nunca desprezar o pronunciamento do julgamento divino. Além disso, a história da esposa de Ló enfatiza a importância da fé e da confiança em Deus em tempos de incerteza e perigo. A sua decisão de olhar para o passado pode ser vista como uma falta de fé nas promessas e orientação de Deus. Para evitar cometer os mesmos erros, devemos buscar a orientação e a sabedoria de Deus em nossas vidas diárias e cultivar a fé e a confiança em Deus. Além disso, a história da esposa de Ló nos ensina sobre a graça e a misericórdia de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra foi uma resposta divina, justa ao pecado e à maldade da cidade, mas também proporcionou uma oportunidade para a família de Ló experimentar o amor e a proteção de Deus. Mesmo quando enfrentamos consequências negativas pelas nossas ações, Deus continua a proporcionar-nos oportunidades de redenção e crescimento espiritual. Além disso, a história da esposa de Ló é um conto de advertência sobre estar muito apegado ao mundo material ou a modos pecaminosos da sociedade. Embora seu corpo tenha deixado Sodoma, seu coração permaneceu conectado à cidade, o que levou à sua queda final. Esta lição nos lembra de nos concentrarmos em Deus e nas coisas eternas, em vez dos prazeres temporários deste mundo. Em resumo, a história da esposa de Ló é uma história importante que enfatiza a importância da obediência, da fé e do compromisso com Deus. Ao estudar o contexto histórico, a narrativa bíblica e a interpretação desta história, podemos obter uma compreensão valiosa dos perigos da hesitação, da desobediência e das prioridades equivocadas. Ao aplicar estas lições às nossas próprias vidas, podemos evitar as armadilhas que levaram à trágica jornada da esposa de Ló e aproximar-nos de Deus e do seu plano para nós à medida que navegamos na complexa jornada espiritual. Devemos sempre lembrar a história da esposa de Ló e a importância da fé inabalável, da obediência e da devoção à vontade de Deus.